Boa noite, seja muito bem-vindo. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, tá certo? Então, legal, você vai ver só a gravação, mas semanalmente a gente está se vendo, às segundas-feiras, 21 horas e quintas-feiras, sagradas aí às 21 horas também. Eu estou postando vídeos com conteúdos, didática, coisas que acontecem comigo na minha rotina diária de resina composta, planejamento de casos. Toda semana eu tento tá mostrando casos aqui que eu tenho vivenciado e tenho deixado disponível para você aí no YouTube gratuitamente. É possível que isso acabe, né? Em algum outro momento eu não consiga mais estar disponibilizando eles no YouTube, mas vamos lá, pegando aí por enquanto. Enquanto está disponível, eu vou deixar no finalzinho aqui também a playlist para você tá acompanhando tudo, tá certo? No final, eu abro aí disponibilidade para você discutir casos comigo. Então, se você está ao vivo, é muito legal que você pode discutir, tirar dúvidas e tudo mais, e isso é sempre muito bacana. Se tiver alguma dificuldade aqui, você fala comigo. Se tiver alguma coisa algum assunto que você queira discutir, você pode também estar comentando aqui embaixo nos comentários, tá falando comigo pelo bate-papo. De alguma forma, eu estou disponível aí para você, tá certo? Então, vamos que vamos, recados dados. E, obviamente, né, assina, curte aqui esse vídeo, assina o meu canal, que você vai estar sempre sendo noticiada de quando tem vídeo novo. E, com certeza, 2 vídeos novos semanalmente, 2 lives vão estar lá. Vamos nessa. Olha só, eu quero compartilhar aqui a tela já para discutir um caso bacana. Hoje eu vou bater na tecla de acabamento, pouquinho de acabamento, mas vou falar aqui um pouco sobre o planejamento de um caso que eu fiz em resina composta segunda-feira agora, aliás, desculpa, sexta-feira passada, postei na rede social, deu uma repercussão bacana e eu gostaria de discutir ele com você. Vamos lá, deixa eu abrir, vou compartilhar uma tela aqui com você e pronto. Show de bola. Acho que você já deve estar vendo aí o caso que a gente deve estar discutindo, tá certo? Legal. Então, ó, esse caso, vai escrevendo aí no bate-papo, tá bom? Se você tiver dúvida nos comentários e ao finalzinho a gente discute melhor. Esse caso é o seguinte, essa paciente chegou com a queixa estética, na verdade, a filha dela já havia feito estética comigo, de um centinho, uma classe 4, que havia faturado e tal, e agora eu discuti, ou ela veio para poder cuidar de sua própria estética. Ela queria um tratamento extremamente rápido, ela tem uma vida extremamente agitada, né, muitas viagens, e ela tem pouco tempo aqui em Aracaju, e precisava de um atendimento mais, nem que fosse longo, porém fosse efetivo, então rápido. Então o que a gente fez foi faceta em resina, foi a melhor situação para ela, tá? Por ser um tratamento bem rápido também, ela estava relativamente satisfeita com a cor, então, e a cor realmente não está escuro, não é um dente A3, A4, que a gente pega comumente, é uma cor aí A1, tá certo? Com muitos manchamento já de resina também. Essa paciente, fala um pouquinho do histórico dela. Ela ela já tinha feito múltiplas resinas, tem resina em um monte de lugar aqui, ó. Tem resina aqui na região de canino, tem resina aqui em região, tem resina aqui, né, em região de canino, tem resina aqui em região lateral, aqui todos esses manchamentos superficiais, aqui não tem não, centrais não tem. Agora, aqui, ó, esses manchamentos superficiais são de resina composta antiga, tá? E, quando eu digo antiga, é muito antiga mesmo. Ela, inclusive, esqueceu a época em que fez, mas tem muito tempo. Era de lesões aparentes, né? Lesões cervicais que tinha naquela região, e ela foi cobrindo. Ela apontava um desgaste aqui na região central, certo? Observei que a guia canina dela não estava tão eficaz e resolvi acrescentar também, por isso, canino na jogada. Qual foi o meu planejamento para ela? Trabalhamos aí 8 dentes. Deixa eu melhorar aqui essas fotos. Aqui uma visão lateral, né? Então tem esses espaços, esses manchamentos aqui que incomodavam ela. Ela não queria uma estética muito, algo que mudasse muito no caso dela, tá? Queria algo mais conservador e que não alterasse muito, mas deixasse bem natural.
Então, bacana, quando o paciente fala em naturalidade, eu já me empolgo. Que eu fiz aqui? Ó, trabalhei aqui essa bateria anterior, toda em resina composta, removendo antes todas as resinas. Esse dente aqui é uma coroa, ela está marcada para agora, essa semana, para a gente fazer a remoção dessa coroa e trabalhar uma de porcelana, né? Essa daí é uma metalocerâmica, ela tá soltinha, mas eu disse para ela que só iria trabalhar a coroa após a confecção aí das facetas em resina. A gente ia fazer um tratamento, né, misto, porém eu precisava primeiro trabalhar a área anterior para descobrir a cor, né? Para ver a cor do caso. Só um adendo, gente. Um outro detalhe é o seguinte: em se tratando de área estética, eu hoje trabalho com laboratório legal, né, também. E o que acontece? Quando é um caso de tratamento misto, que eu envolvo necessidade de laminato cerâmico, coroa de porcelana e resina composta, eu busco começar pelo enceramento, obviamente. Então a gente faz um planejamento, mas logo em seguida eu mando fazer primeiro a coroa. Eu tenho buscado fazer isso. Eu faço logo a coroa de porcelana, porque apesar de trabalhar com excelente laboratório, para quem não conhece, eu vou estar colocando o telefone deles aqui, o contato, Ateliê, Ateliê Digital, é o laboratório que eu trabalho, e lá de Goiânia. E o que acontece? A gente pode estar mandando fazer, eles são bons, são excelentes, não seria nem bom, são excelentes no que fazem. No entanto, ainda é difícil a gente confiar totalmente neles. Eu prefiro o quê? Já que eu tenho um bom manuseio aqui de resina composta, eu mando eles fazerem a resina ou o laminado aí na cor B1, por exemplo, e faço a estratificação em resina aqui dos demais dentes, né? Já com a referência de cor da coroa. Tende-se a acertar mais, certo? É melhor do que, por exemplo, fazer a estética toda em resina e imagina que esse central aqui tem que ser laminado e mandar para fora para fazer o laminado e ter que refazer esse laminado, sabe? Porque quando tá batendo direitinho, eu prefiro mandar o problema para mim e eu bater no peito, né? Bater no peito e tentar fazer o gol. É melhor, porque eu tenho mais controle sobre isso. E é uma grande vantagem da resina composta. É o controle que a gente tem sobre o trabalho que a gente está executando, né? Diferente do laboratório, que ele não tem esse controle total aí, a menos que ele trabalhe dentro, como eu conheço alguns dentistas que têm o laboratório dentro do seu próprio consultório. Isso é sensacional, é maravilhoso, tá? Mas não é a minha realidade, eu acho que é a realidade de uma grande minoria de dentistas. Mas vamos lá, ó. Então a gente já tem aí a necessidade de um pouco levemente incisal, tá, gente? Ó, observe, essa foto aqui é sensacional. Ela não está bem enquadrada, mas para vocês aí, para mostrar na Vera, já dá para funcionar. Observe que na boca entreaberta ela mostra mais esse lado do que do outro, ok? E ela já tem uma exposição legal de incisivos. Então, o que me mostra que eu não posso aumentar exageradamente esse dente. Tem um outro detalhe também. Quando ela está sorrindo de boca fechada, observa que ela já toca bastante o lábio aqui na área inferior. Esse é um parâmetro de estética importante. O paciente, quando já toca ali, a gente já não pode aumentar muito, senão vai tender a ficar dentuço, tá certo? Então, fica muito projetado esses dentes, cuidado. E essa foto aqui é determinante para que eu possa fazer um aumento mínimo. Então, como é que eu faço esse aumento mínimo? Eu posso pegar, por exemplo, a área a área mais apical, aliás, a área mais incisal, digamos assim, ó. Desse dente seria essa área aqui, né? A área mais extrema, mais alta, mais extrema. Seria aqui, pronto. Esse seria aqui meu ponto de referência. E aí eu poderia aumentar aqui até esse daqui. Por quê? Se ela já tem o dente nesse tamanho aqui, pronto, já sei que eu não vou aumentar mais do que isso e vou ter um aumento significativo dos dois lados, tá certo? Só cuidado que para eu fazer esse cálculo, essa medição, eu teria que consertar aqui essa imagem, tá certo? Então deixar ela pelo menos mais retinha. Agora você observa pela comissura labial que tem uma discrepância. Então, primeiro corrige a discrepância aqui de fotografia mesmo, né, o ângulo, para depois você fazer essas pontinhas, tá certo? Mas eu vou te mostrar como é que eu fiz também esse planejamento que foi direto em boca, não mandei encerar mais uma vez.
eu só mando será quando os diastemas, eu particularmente, quando os diastemas são muito grandes, né, entre muitos espaços. E eu sei também, gente, que a realidade da maioria não é de conseguir mandar encerar, apesar de por causa ficar mais fácil. Mas por quê? Porque fica mais custoso para o paciente, você já tem um custo ali que você considera inicial, né, mais baixo. Então, você vende o tratamento de forma talvez mais barata ainda, né? Principalmente para quem está no início. Então, não mandar encerar é sempre melhor. E o que me ajudou muito em não mandar encerar é porque eu vou aprendendo a encerar na mão, né? No sentido de que diretamente em boca. É a melhor escola que a gente pode ter, cara. A melhor, melhor, melhor escola. Então, é muito interessante isso. É muito interessante isso porque você vivencia as mudanças que você vai fazendo ali na hora. Isso é legal. Mas então, vamos lá. Aqui, tô falando aqui, né? Programa da foto. Você indica algum, Glauco? Se já falou, me desculpa aí. Ah, não, beleza. Programa de foto. Cara, veja, tem duas coisas que você tem que entender. Edição de fotografia é uma coisa. Eu gosto de utilizar o Lightroom. L-I, escrever aqui para vocês no bate-papo. Lightroom. Esse é o melhor de fotografia. Agora, sendo bem franco, uso pouco, tá certo? A não ser quando eu quero preparar uma aula mesmo, alguma coisa nesse sentido, algo mais elaborado. Uso pouco. Por quê? Hoje, cara, esse bichinho aqui faz uma edição de foto sensacional. Então, você vai, pega lá, não sei se é iPhone ou não, mas o fato de você pegar uma foto na hora e poder entender, vai brincando você mesmo, poder entender aqui, deixa eu fazer um teste aqui. Exposição, aumenta a exposição um pouco, isso é legal. Agora, nada tem que ser assim, não usa uns programas fuleirinho não, sabe? O do próprio iPhone hoje está muito bom. Então, você vai melhorar a exposição, melhora a luminosidade, melhora altas luzes, sombras, vai mexendo, vai brincando um pouquinho, contraste. Só isso, cara, você já consegue fazer uma edição sensacional. Estou usando recursos de computador, entendeu? Aliás, de celular. É a maioria eu posso fazer aqui. Edição básica aí. Não vai me usar aquele negócio de aplicativo que vai deixar a dente mais caro, não é isso que eu tô falando, gente, pelo amor de Deus. Isso caga com o trabalho da gente. Então, o mais interessante, eu até tenho agonia, gente, eu tenho agonia de paciente que faz isso com a gente. Às vezes eu vou, faço casa, tá tudo bonitinho, aí eu vejo a foto no Instagram da pessoa, tá lá, aquela coisa, aquele filtro terrível. Eu não vou falar marca comercial aqui não, mas tem uns filtros que Deus é mais, né? Aí acaba com o nosso trabalho, não dá nem vontade de repostar. Mas o que acontece, cara? O Lightroom, ele é mais profissional um pouquinho, mas é legal você fazer edições. Agora, sinceramente, depois principalmente as últimas atualizações do iPhone, faço tudo no iPhone. Tá muito legal mesmo, tá certo? Tá muito legal a edição de foto. E o que eu faço da edição de foto, gente? Simples. Alterar contraste, alterar exposição de luz. Isso é até legal para radiografia, que às vezes está ruim. Você vai, tira foto da radiografia e vai aqui no celular, aumenta a exposição. Acabou, velho. Você tem aquela, você tem aquela, como é que chama? O aparelho de radiografia, né, na sua mão, né? Só tirar a foto ali, a radiografia, aumenta a exposição, brinca ali de contraste, não. Fica outra coisa de radiografia. Vou até postar essa dica depois. Tá? Então, cara, de fotografia é basicamente isso. Respondi, né, fera? Beleza, legal. Então, e o outro programa que eu uso muito para fotografia, por incrível que pareça, não é bem programa, mas é PowerPoint, cara. O meu é Keynote por fato de ser Mac, mas o PowerPoint faz igual, a mesma coisa. Você pega lá no PowerPoint, gira a foto, você consegue fazer essas edições aí. Qualquer dia eu mostro, faço uma live falando sobre isso. Mas consigo ali girar pelo menos, dar uma girada, dar uma equilibrada. Isso já dá um outro ar de fotografia. O paciente já vê de uma outra forma. Você consegue trabalhar fotos, né? Fazer esse tipo de situação aqui, ó. Como que fica tão equilibrado, né? Essas fotografias, né? No sentido de
de alinhados. Tudo isso eu faço aqui direto no PowerPoint, que no meu caso aqui Note, mas o PowerPoint faz igual. Então, é só equilibrar, botar o cabeça por baixo, aquela coisa toda, e a foto vai ficando bacana, entendeu? Mas de edição é isso, é basicamente isso. Mas então vamos lá. Observando a paciente aqui sorrindo de frente, a gente percebe que, vamos ver se você consegue perceber comigo. Olha a diferença de altura entre os laterais, tá? E entre canino. Ó, gigante, né? Entre pré. Então, fazer esse, mesmo que eu conserte aqui depois, gente, continua bem diferente. Eu percebi isso nessa paciente, que eu teria que aumentar um lado mais do que o outro, e ao perceber isso, eu tive que improvisar um pouco, já que eu não ia fazer enceramento, eu tive que improvisar um pouco nas mudanças que eu iria propor para ela. Então, vou te mostrar como que eu fiz aqui esse planejamento. Ó. Peguei a paciente e fiz uma simulação de como que eu queria aumentar. Peguei resina direta, então resina direta, certo? A cor aqui da resina não importa, para mim eu peguei de provisório, seria até, eu acho que uma 3, por aí. Foi a resina que eu mais menos usava e utilizei. Mas, para começar, qual é a dica que eu te dou? Utiliza resinas que vai ser a cor de dentina que você vai querer utilizar para mascarar algum detalhe. Ou seja, qual vai ser a base de cor de dente que você vai trabalhar? É um B1 dentina? É uma 1 dentina? Nesse caso específico, eu não propus para ela clareamento. Na verdade, propus, a paciente está fazendo, mas já parti primeiro para a estética, porque eu sabia que eu iria cobrir bastante fácil vestibular e não iria interferir, já que a cor do dente já estava relativamente clara, então para mim não iria interferir muito não, para fazer clareamento ou não. Então ela agora está fazendo, mas está fazendo basicamente por causa do inferior. O superior está bem legal, tá bem bacana, bem natural. O que eu estava falando com vocês era o seguinte: eu fiz acréscimos estratégicos em resina direta, sem muito acabamento, sem muito detalhe, simplesmente fiz acrescentar ali nas incisais. Com que objetivo, Glauco? O objetivo de conseguir confeccionar uma muralha. Por quê? Sempre, coloca isso na sua cabeça, sempre ter uma muralhinha é melhor do que você fazer em poliéster. Poliéster ajuda, mas o que é melhor? Melhor é fazer muralha. Porque com a muralha você consegue fazer as estratificações de uma maneira mais leve, mais tranquila. Com poliéster é bom, é prático, mas você precisa de um pouquinho mais de trabalho. Porém, com a muralha, você gasta mais, né? Que gastar o silicone. Que eu já disse, esse silicone aqui que eu mais uso é o Zetalabo, mas poderia ser qualquer um, desde que seja de condensação, ok? Poderia ser de adição, mas é um custo desnecessário. De silicone de condensação está excelente já. E aí, gente, o que é que eu faço? Adiciono ali, tá? Faça um pequeno acabamento no sentido de passar um disquinho azul aqui nas incisais para poder ver se eles estão nivelados e fazer uma muralha de cera, né? Uma muralha para poder ter ali a noção das guias, da guia palatina. Na segunda foto, observe que o que eu te falei. Eu iria aumentar, aqui já está removida, já estão removidas todas as restaurações dessa paciente, tá certo, gente? Então, eu removi tudo aqui, por isso você está vendo um pouco áspero aqui a superfície do dente. É o que eu removi. Vou até corrigir, quase tudo. Aqui ainda ficou resina, mas não tinha necessidade nenhuma de remover essa resina, que estava sem filtração, estava completamente aderida ali ao esmalte dental. Um outro detalhe aqui era muito profundo, certo? Muito profundo a ponto de ser uma área cervical, direção da antiga lesão cervical não cariosa. Se eu fosse estar mexendo, é uma área perigosa da gente estar brincando, sendo que não haveria real necessidade, então não mexi, ok? Tirei ali superficialmente, mas não todo. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. E aí, um detalhe que eu te mostrei, ó. Observa como eu vou aumentar muito mais de um lado, principalmente central e lateral aqui, canino, do que do outro. O outro quase nada, né? O outro quase nada. Então, é um detalhe que chama bastante atenção da gente sempre, tá? E como é que eu vou saber isso, Glauco? Quando você estiver fazendo os aumentos incisais, você está ali deitado, com o paciente deitado na sua frente, vai fazer os aumentos, começa a fazer.
Vai fazer os ajustes, para saber se está tudo certinho, bota o paciente sentado na sua frente, ou bota ele em pé na sua frente e começa a fazer os ajustes incisal ali. Nunca faça ajustes incisais ou já considere esteticamente finalizado seu caso sem olhar o paciente de frente, senão você vai errar. Principalmente um caso como esse, em que o paciente tem a maxila, né, discrepante, ou essas alturas aí discrepantes, seja por altura gengival ou por altura de tábua óssea. Mas é importante que você observe o paciente de frente. Legal. Observou? Algum detalhe aqui sobre isso? Basicamente, não. Bisel. Sempre faço os biséis, tá, gente? É interessante fazer bisel. Observe aqui que tá biselado, tá bom? Você pode utilizar uma 2200, por exemplo, uma broquinha dessa. E lembre da angulação, 45 graus em relação ao dente. Pode ser feito bisel curto, bisel longo. O fato é que tem que ter bisel, tá? Bisel curto é quando a gente pega basicamente só essa região aqui. Bisel longo, você dá uma esticada nele. Quando é que eu faço bisel longo? Obrigatoriamente em classe 3. Classe 3 tem que ter um bisel longo. É difícil pegar um caso de classe 3 e não apareça aquela. Eu hoje mesmo, semana passada, tive que refazer um caso e que estava ainda mostrando, a depender do ângulo que a pessoa olhava, mostrava ali a linha de união. É um ponto que eu odeio, né? É um ponto que eu bato muito na tecla. Eu nunca libero um paciente assim. E dessa vez, para ser batido, eu tive que refazer esse caso, porque eu fui conservador demais no bisel, principalmente. Então, pós-feito, cara, não tem jeito. Bisel nesse dente aí, tá bom? Pronto. Nesse caso específico, gente, eu não costumo usar fio retrator não, tá? Mas como eu tinha retirado resina ali da região cervical e eu percebi que tinha aí algum tipo de... Era muito lá embaixo, um pouquinho abaixo da linha gengival, eu acabei optando por afastar um pouquinho para dar um acabamento melhor naquela região. Não é minha rotina clínica, não costumo usar fio retrator. Acho que a gente consegue sim dar um excelente acabamento, polimento, sem utilização de fio retrator, tá certo? É o que eu gosto, já tá tudo bem. Glauco, sangra, fluido gengival, nunca me atrapalhou e acredito que não atrapalha também muitos dos colegas, tá ok? A menos que tenha muito risco de sangramento, essa coisa toda. Aí, obviamente, o fio retrator ele vai ser mais presente, mas se tiver muito sangramento ou uma gengiva que não seja muito fina e uma gengiva, né, com possibilidade ali de sangramento ou fechamento de estemas grandes, eu gosto de utilizar isolamento absoluto, tá certo? O isolamento absoluto, ele sim vai prevenir aí de estar manchando minha resina, estar contaminando minha resina, ok? Mas assim, eu costumo fazer o isolamento modificado tranquilamente. Vamos nessa. Poderia usar isolamento absoluto aqui? Poderia, mas, repito, é muito chato com isolamento absoluto você chegar nessa região aqui, ó, às vezes até um pouquinho abaixo do nível gengival, tá certo? É muito chato, é muito ruim. Então, na hora que você vai dar o nozinho ali, ele sempre fica mais na região ali de ter cervical, mas não tão cervical assim, né? Vou bater na tecla um pouquinho aqui de acabamento, acabamento dos casos. Então, ó, qual a dica, qual o bizu que eu dou para vocês? Algumas referências, cara, para você. Referência é essencial para que você tenha um bom caso finalizado, certo? E não tem como você fazer um bom acabamento, e vamos distinguir agora, vamos lá. Vamos distinguir acabamento de polimento, certo? Acabamento, gente, é quando você tem o momento em que você vai dar melhorias de contorno, de formas, de textura para esse paciente, para esse caso. Então, é textura e forma. O acabamento é quem vai definir a forma final desse caso, tá? É quem vai definir o tipo de textura que eu vou colocar para esse caso. Então, é no acabamento que eu defino angulações desse caso, né, desses dentes. E o polimento simplesmente é polir. Não tem outra coisa. Polimento é polir. Então, existem kits específicos para acabamento e algumas partes desse kit que você vai utilizar para polimento. Então, polir é dar brilho, é deixar a superfície completamente lisa. O próprio acabamento em si já começa assim a deixar a superfície mais lisa, mais polida, mas nem se compara você fazer o real polimento, tá? E o que eu queria dar de estratégia para você de acabamento?
Basicamente essas linhas aqui. Vou te explicar mais ou menos cada uma, o que significa. Em breve vou estar fazendo um post sobre isso, mas cada linha aqui, ó. Essas linhas aqui, que são as primeiras que eu desenho, tá? Elas vão definir a largura do meu dente. E essa largura, ela basicamente ela é o que vai relatar também, ou mostrar, evidenciar a área de espelho, ou seja, a área que a luz bate e reflete, no meu caso. Você entende? Reflete assim para mim. É a área mais clara do dente, a área que tem mais... Normalmente tende a ter mais exposição de luz, tá? Então, essa área entre essas linhas são as áreas que a gente chama, entre as linhas, é a área de espelho, tá certo? Ou também chamada aí de área de luz, que mais? Tem alguns nomezinhos aí que o pessoal dá. Mas o fato é que essa área vai definir largura. Observe que se essa área está mais fechada aqui, o dente vai parecer muito estreito ou mais estreito. Se essa área está muito aberta, vai parecer muito largo. Então, eu preciso sempre manter o equilíbrio. E o que você fizer de um lado, você tem que repetir do outro. Assim que você finaliza o caso, quando você finaliza o caso, pelo menos acabou a parte de resina ali, agora eu vou só acabar e polir. O acabamento, antes do acabamento, né, você vai ter essa linha aqui muito mal desenhada, normal isso. Ela vai estar com um pouquinho de, em alguns casos mais, outros menos, não vai estar bastante torto. Não vai ter esse Vzinho aqui, ó. Você observa que é um V invertido, né? Não vai estar aqui uniforme, não vai estar paralelo. E aí, seu caso tende a ter um dente mais largo e um dente mais estreito. É muito comum, às vezes, o paciente realmente essa distância ser realmente um dente mais largo e um dente mais estreito. Como é que eu faço para corrigir isso? Se a distância que eu tenho para trabalhar realmente são diferentes. Eu preciso trabalhar em um dente e colocar mais área de espelho, em outro menos área de espelho. Há quem use também, você pode utilizar aqui um compasso de ponta seca para definir e ver se está realmente igual ao lado oposto, tá certo? E aí, gente, olha quanta coisa eu estou falando só dessas duas linhas. E, e aí o que acontece? Você consegue aí definir a largura do seu dente, tá? Isso é muito importante. E como que eu faço essa definição? Principalmente utilizando, eu uso muito um disco da FGM chamado Diamond Pro, Diamond Pro, fala Diamond Pro, né? Da FGM, tá certo? Granulação G, grossa, é o maior. Vem um kitzinho, o refil dele vem uns 25, os 20 são grandes e 5 pequenos. É no mínimo um por paciente aqui. A gente desse disquinho para poder a gente estar deixando certinho. Então vai passando. Essa outra linha aqui, essas três, cadê? Aqui, ó. Essa outra linha aqui, tá certo? Eu estou definindo ali, desconsidera essa do meio. Pega apenas essa e essa daqui. Eu estou definindo as angulações de meu dente. Então, nessa área aqui, ó, esse dente, ele é mais... Essa área incisal, ela tem uma inclinação. Aqui são os 3 terços, né? 3 inclinações. Nesse terço aqui, ele é mais retinho. E nesse último terço, ele é mais inclinado para a cervical. Então, é muito importante também que você observe isso. Então, sempre marque, porque quando você marca, você está tendendo a fazer a coisa bem simétrica. Quando você fica só no olhômetro, gente, até hoje eu marco muito e marco bastante. Hoje, aqui, nesse caso, eu estou mostrando para você com linha vermelha, linha azul, só para ficar didático. Mas eu marco mesmo com lápis poli, tá certo? E vou marcando. Um detalhe importante é que você marca aqui essa lateral com a lateral do lápis, certo? É a lateral do lápis que você usa de uma forma bem levezinha. Ele vai marcando sozinho, praticamente. Essa linha aqui do meio, ela define, ela define a inclinação leve que esse dente tem, tá? Eles tendem a ter uma inclinação mais para mesial, todos eles, mas é muito leve. E aí, eventualmente, você pode fazer algum risco mais ou menos nesse dente, justamente nessa área, mas tem que ter essa leve inclinação, tá? E aí você percebe que com a inclinação tem uma área aqui que ela tende a ser mais baixa,
ela tende a ter um declive maior, outra tem menos declive, né? Tem menos inclinação. Então, tudo isso vai dar uma noção de profundidade maior ou menor do seu caso. Essas duas marcações aqui são dois sulcos, né? Bem evidentes que tem, principalmente centrais e laterais. Canino também tem um sulco bem evidente, mas eu quis aqui demonstrar principalmente centrais e laterais. E esses sulcos eu faço com várias maneiras, depende muito do caso, mas uma que eu gosto muito, bem didática, bem fácil, é utilizar points. Points é uma ponta, né, cilíndrica, mais ou menos assim mesmo, da cosmidente, realmente, da cosmidente, tá? Ela até postou um caso meu, acho que foi esse, ou foi outro, não lembro. Mas, aqui, ó, tá certo? Ela tem exatamente esse formatozinho. E aí você vai utilizando, tá? Devagarzinho. Lembrando sempre que esse suco aqui mesial, ele é mais evidente do que o outro, tá certo? Ele é mais evidente do que o distal, né? E aí você vai, quando eu digo evidente, é em comprimento, tá certo? Não necessariamente em profundidade. E o detalhe é, quanto mais profundo também você fizer, mais esse dente vai parecer estreito. Por quê? A luz, quando bate, quando você tem muita sulco, muita periquimácia, né? Muita caracterização, o dente tende a ficar mais estreito, ele tende a ficar mais slim, tá certo? Aquela imagem ali que você tá vendo. Por quê? Você não tá vendo algo plano, você tá vendo algo mais desenhado. Então, cada parte, seu olho quando bate em algo plano, isso aqui é massa, cara. Quando seu olho bate em algo plano, vê ele muito reto, vê ele muito largo. Já quando seu olho bate em algo mais, né, que tem muito desenho, o que vai acontecer? Seu olho bate até determinada área, depois foca ali de novo, aquela área, ele vai meio que mapeando aquele dente, isso deixa o dente mais slim. Então é muito interessante que você tenha sempre esses parâmetros. Quer deixar o dente mais largo? Faça menos caracterização. Quer deixar o dente mais estreito? Faça mais caracterização, tá certo? Perceba que sempre tem aquelas divisões, tá, dos terços. Para quê? Para que eu possa ter as inclinações mais adequadas, tá certo? Para os meus casos. Legal. Aqui está semi-finalizado, foi o primeiro dia, tá certo? Foi o primeiro dia, mas já deu uma mudança significativa. Esse tipo de imagem aqui não favorece muito, a gente está mostrando o detalhamento, tá? Existem outras fotos que a gente pode bater com alguns ângulos, por exemplo, de perfil. De perfil você consegue ver bem nítido ali todos os sulcos. Então, cada coisa, né, cada detalhe ali, a gente precisa estar observando. Vou tirar uma foto, acho que é essa semana que ela vem. Aí tiro fotos de perfil para estudar bem ali naquela área, como ficou a anatomia daquela área, tá? Ó, um outro detalhe, vou ser bem crítico aqui, ó. Observe que a área de brilho, isso aqui é a área de brilho, gente, ó. Ó, aqui tá desenhando até onde tá a largura do meu dente, como que tá aquele desenho, ó. E observe como aqui ela tá um pouco irregular, tanto é que eu tô vendo uma área grande, não simplesmente um traço. O ideal é que eu veja um traço, entende? E aqui eu tô vendo uma área grande, assim, ó. Então, essa área aqui eu preciso de mais detalhamento. Aliás, eu preciso de um disco aqui, aí eu passo um disco ou acrescento, mas eu posso passar um disco e melhorar essa área. Eu quero que ela fique bem fininha e aqui, ok? Então, é assim que a gente vai melhorando. A fotografia não é para você expor o que está bonito, é para você tentar melhorar sempre. E é isso que eu sempre faço com os meus casos, tá? Legal, né? Bacana para mim, primeiro momento, tá bem bacana. Para o primeiro momento tá bem legal. E você percebe o equilíbrio, né? Um outro detalhe, olha só essa foto, essa imagem. Observe como a altura gengival dessa paciente, ela está discrepante, né? A altura gengival aqui, ó. Poderia sugerir para ela sim, mas ela é uma paciente muito prática, ela quer a coisa para ontem, então precisa resolver daquele jeito e tá tudo bem, entendeu? Então, vai da necessidade de cada paciente. Merecia um aumentozinho aqui? Merecia, tá? Merecia um aumentozinho ali prévio da gengiva, assim como desse aqui também, tá? Dos dois, do central e do lateral. Mas é o que é. A gente trabalha com cada necessidade, né? Atendendo a necessidade do nosso paciente, tá? Deixa eu interromper aqui. Falei quanto tempo? Jesus. 38, tá? Bacana. Show de bola. Tô finalizando. Se não tem dúvida, me fala. Tô finalizando aqui essa live. Espero ter ajudado bastante aí vocês.
Essa live vai ficar disponível novamente no YouTube. Já eu tô colocando amanhã, na verdade, amanhã, depois de amanhã. Tá subindo lá para a plataforma do YouTube para você poder assistir, tá ok? É muito conteúdo, é uma aula extensa, tô aqui. Hulk já tem outro. O próximo vai ser de marketing. Então, gente, quero que você coloque. Show, Felipão. Show de bola, cara. Quero que você coloque aqui o seu. Quero que você coloque aqui sua dúvida, se você tiver, tá certo? Ou aqui, ou diretamente no meu YouTube. Pode colocar, certo? Ou você coloca lá nos meus comentários, direct e tal, tá certo? E se você gostou, fala comigo lá no direct, eu vou fazer questão de repostar, vai ser muito bom. E se possível, printa a tela aqui nesse momento, printa a tela e mostra que você está assistindo essa aula que você assistiu e que foi muito bom, tá certo? Então, ó, printou, 1, 2, 3 e... Ok, beleza, show de bola, tá bom demais. Valeu, galera, um forte abraço. Tô encerrando aqui hoje, já vou para outra, preparar alguns últimos detalhes. Assina no canal e a gente se vê muito em breve. Um abraço. Aqui embaixo estão todos os links, tá? Que você precisa. Se você precisar no vídeo, entrar em grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, canal no YouTube, tá tudo disponível, ok? Forte abraço, tamo junto!